Bom dia, sejam bem-vindos ao Tema do Dia. O meu nome é Diogo Vidal Silva, tenho comigo o Pedro Filipe Maia, diretor de conteúdos do 00. Pedro, bom dia. Um dos temas, obviamente, em grande destaque é o Benfica, a vitória, ou melhor, a qualificação do Benfica para os oitavos de final da Liga dos Campeões. A verdade é que empatou e aquela primeira parte não deixou uma grande imagem, digamos, da eliminatória das Águias. É verdade, foi uma primeira parte que quase comprometeu a eliminatória. Não diria que é só de mérito do Benfica, há muito mérito do Mónaco, que nos jogos em casa com o Benfica acabou por perder, e diria bem, por muito mérito do Benfica, mas no fim de semana após a primeira mão da eliminatória, o Mónaco já tinha deixado no campeonato uma imagem, ao golear, uma imagem de grande força ofensiva e demonstrou isso na primeira parte. O Benfica não conseguiu parar isso, muito fruto de muita gente que o Mónaco punha por dentro, e o Bruno Lage, ao optar por jogar com Sheldrup e Aktürkoğlu, que não conseguiram, na primeira parte, ajudar Barreiro e, sobretudo, o Coxo, que é um jogador que estava a defender com pouca intensidade, estava a defender pouco e a ajudar pouco o Barreiro, que estava muito sozinho nas tarefas defensivas. E o Mónaco conseguiu várias ocasiões, sempre pela zona central, e incomodou muito o Benfica. Sobretudo por isso, porque Orsnes percebeu-se que, apesar de ter feito um bom jogo, fisicamente estava um bocadinho abaixo do normal. Aliás, jogou bastante mais à frente, jogou quase como um médio ofensivo com menor responsabilidade de defender. Coxo é pouco intenso e pouco comprometido nessas missões defensivas, e na primeira parte isso aconteceu várias vezes, e Barreiro foi ali quase entregue ao meio-campo não só ao meio-campo, mas ao jogo interior, que aparecia muitas vezes com o Minamino, o Emboló, a juntarem-se aos médios, e isso dificultou muito a tarefa do Benfica. Valeu o Trubin, que teve uma noite de altos e baixos, já vamos falar mais à frente, a safar muitas vezes as oportunidades do Mónaco, mas foi um Benfica, ou está a ser um Benfica, e este é o último dado que lance nesta primeira pergunta, extremamente premiável em casa. Já sofreu 11 golos em casa. É muita coisa para uma equipa que quer competir nesta competição. A sorte do Benfica é que também ofensivamente, sorte entre aspas, e trabalho, ofensivamente está a ser bastante competente nesta Liga dos Campeões. Mas sofrer 11 golos em casa, sobretudo da forma como sofre, sobretudo aquele último golo do Mónaco, em que Otamendi tem uma má abordagem defensiva. Há aqui muitas falhas individuais também, além da equipa coletivamente na primeira parte não ter ajudado muito, mas há muitas falhas individuais que estão a comprometer o Benfica defensivamente, que depois tem conseguido colmatar isso com uma boa produção ofensiva. A verdade é que o Benfica depois acaba por melhorar na segunda parte, apesar do golo sofrido, dos golos sofridos, aliás. Mas porquê é que melhorou tanto, na tua perspectiva? Dedo de treinador, claramente. Aos 58 minutos, Bruno Lage percebeu que, apesar de ter ajustado ou pedido que Aktürkoğlu e Sheldrup ajudassem muito os médios a defenderem o jogo interior do Mónaco, eles não cumpriram isso na segunda parte. Aos 58 minutos faz uma alteração que muda bastante o comportamento, sobretudo defensivo, e a produção ofensiva depois do Benfica. A entrada de Dal para o lado esquerdo, saindo o Sheldrup, e a entrada do Amdouni, que vai jogar ali mais numa zona central e projeta o Orsnes mais para a direita. O Orsnes tem muito mais características e muito mais capacidade para perceber o jogo e defender dentro, mais do que o Aktürkoğlu ou mais do que o Sheldrup. Isso ajudou muito a equipa defensivamente, até porque Dal, do outro lado, do lado esquerdo, é um jogador com muito mais rotinas defensivas e ajudou muito mais Carreras, ajudou também muito mais os médios, e acho que melhorou até o jogo ofensivamente do Benfica, um jogo muito mais objetivo, um jogador muito competitivo e competente, este lateral médio ofensivo, ou melhor, ala, digamos assim, que o Benfica foi buscar agora à Roma, e isso melhorou claramente o jogo do Benfica. E depois a inspiração ofensiva dos jogadores, obviamente que um dos golos é de penalti, mas o outro golo é um grande cruzamento do Carreras, com o Coxo a aparecer em zona de finalização, e isso melhorou muito o jogo ofensivo do Benfica. E completando o dado que eu tinha dado na primeira pergunta em termos defensivos, o Benfica prova que é uma equipa muito competente ofensivamente, sobretudo na Liga dos Campeões. É o terceiro jogo que o Benfica marca três ou mais golos na Liga dos Campeões, todos eles na Luz. E isto pode ser um dado importante para o resto da competição do Benfica, porque os jogos na Luz têm sido muito bons ofensivamente. Se o Benfica conseguir ajustar estes tantos erros defensivos que está a fazer, acho que pode ser uma boa campanha do Benfica, porque está a ser de facto histórico. Marcou 3 golos ao Mónaco, marcou 3 golos ao Barcelona, marcou 3 golos ao Atlético de Madrid. É algo pouco comum, mas que o Benfica está a conseguir ser bastante competente ofensivamente. Do ponto de vista individual, quais é que foram os maiores destaques deste empate? Não podemos passar ao lado de Pavlidis, penso que esta eliminatória é dele, marca o golo no Mónaco,
um grande gol, não foi um gol qualquer, e neste jogo faz a assistência para o primeiro gol do Benfica, cria o golo praticamente porque ele estava numa posição muito isolada, muito sozinho de apoio, consegue driblar um jogador dentro da área e um cruzamento espetacular para o primeiro gol do Benfica e marca outro de penalti. É o quarto jogo consecutivo que ele tem a marcar na Liga dos Campeões e tem um dado impressionante, ele já é o jogador que mais golos marcou numa edição da Liga dos Campeões pelo Benfica, desde que a Liga dos Campeões tem este formato, desde 92. O Pavlidis, com estes 7 golos que conseguiu marcar, é o maior goleador numa fase de grupos só, de grupos, agora adaptada à fase de Liga e Play-off. É verdade que há mais jogos também para ele o fazer, mas desde que a Liga dos Campeões passou a ter este formato, o Pavlidis é o jogador que mais golos conseguiu marcar numa só edição. O que é impressionante, até porque o Benfica já teve grandes avançados, não vou aqui enumerá-los porque poderia esquecer-me de algum, mas Pavlidis destaca-se aqui e temos que falar de Pavlidis porque o início da época de Pavlidis deixava a entender que ele não ia ser aquilo que prometia quando o Benfica o contrata. A coisa mudou radicalmente e bastou um período de golos, uma série de jogos a marcar consecutivamente e Pavlidis é completamente outro jogador, muito mais confiante, muito mais trabalhador, a dar muito mais à equipa e depois também a marcar. Destacaria também o Turbin, não pelo lado positivo, mas o Turbin, apesar de ter ficado ali ligado ao gol do Mónaco, ao último gol do Mónaco, que a bola passa entre os braços, é um remate difícil, mas que ele podia ter feito claramente mais. Mas também recordo que ele fez 2, 3 defesas no jogo que provavelmente salvaram o Benfica da eliminação. Nomeadamente na primeira parte, uma das oportunidades do Mónaco claras à frente do Turbin, ele faz uma grande defesa. Há que ser justo com o guarda-redes. É verdade que teve um erro técnico. Normalmente os erros técnicos nos guarda-redes são muito mais criticados porque têm consequências para a equipa, a bola entra na baliza, mas há que lembrar também, se não fosse ele, provavelmente o Benfica poderia não ter passado esta eliminatória. Agora segue-se os oitavos de final. Qual é que seria o melhor adversário para o Benfica, Barcelona ou Liverpool? Se pudéssemos escolher, nenhum. Tendo que escolher entre um deles, eu diria Barcelona. O Liverpool está a fazer uma temporada quase perfeita. Recordar que o Liverpool foi primeiro na Liga dos Campeões, ganhando todos os jogos e perdendo apenas o último, quando já estava mais do que qualificado e com as segundas linhas. O Liverpool jogou contra o PSV fora de casa e rodou quase toda a equipa, perdeu esse jogo por 3-2 e é o líder da Premier League com uma derrota. Uma derrota na Premier League, esta fase da Premier League é algo extraordinário e é uma equipa que está a passar rolo compressor em toda a gente e diria que é evitar. O Benfica historicamente tem muita dificuldade contra o Liverpool. Contra o Barcelona, o argumento não é muito diferente, mas o Benfica já tem um jogo contra o Barcelona esta temporada e provou que em casa, sobretudo, o jogo ficou 5-4, marcar 4 golos ao Barcelona é algo extraordinário para o Benfica e a forma como o Benfica perde o jogo ficou claramente a sensação que uma equipa um bocadinho mais matreira, mais experiente e mais concentrada a defender, toda a gente se lembra do golo de Rafinha, como é que surge, já nem vou falar da questão da possível grande penalidade ou não, mas um Benfica um bocadinho mais experiente travaria a jogada antes ou pararia o jogo. Fica a sensação que o Benfica pode competir perfeitamente contra este Barcelona, que foi segundo na fase de Liga dos Campeões, vamos recordar, é líder neste momento na La Liga, mas é uma La Liga que está muito inconstante. O Barcelona só chegou esta semana outra vez à liderança, andou aqui um bocadinho numa fase mais perdida com a equipa sem produzir tanto. É uma equipa muito menos estável do que o Liverpool, portanto, tendo que escolher entre dois que ninguém queria apanhar, eu escolheria o Barcelona porque o Benfica já mostrou que pode competir, sobretudo se conseguir fazer um bom jogo em casa e segurar a eliminatória depois fora. Obrigado, Pedro. A qualificação do Benfica foi o ponto central no tema de dia desta quarta-feira e não se esqueça, pode assistir ainda hoje ao novo episódio de Negócio Mistério, um podcast dedicado a uma das transferências mais ímpares e insólitas do mundo do futebol, com a apresentação de Humberto Ferreira e Vasco Sousa.